Nova tabela das pensões de velhice e invalidez serão implementados em 2019. Casos de Manuel Barbosa e Moisés Borges analisados no Parlamento. O CID pede ao governo que apresente soluções para as famílias de Santo Antão afetadas pelo mau ano agrícola. Estados Unidos reúnem-se com a Coreia do Sul. Brasil registra mais de 38 mil assassínios de janeiro a setembro. Human Rights Watch exige suspensão imediata das deportações no norte de Angola. Muito boa noite. O Conselho de Ministros reuniu-se na manhã desta quinta-feira para apreciar o projeto de decreto regulamentar que procede à regulamentação do Decreto-Lei nº 57/2017, de 6 de dezembro, relativo ao CNI, o projeto de resolução que cria como estrutura de missão o Gabinete de Operacionalização do CNI, projeto de decreto-lei que aprova a lista nacional de resíduos e projeto de lei que altera o decreto-lei nº 5/2004, de 16 de fevereiro, que aprova a extensão do prazo para entrada em vigor da nova fórmula de cálculos das pensões de velhice e invalidez. De acordo com o porta-voz da sessão do Conselho de Ministros, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Comunidades e Ministro de Defesa, o projeto do Decreto-Lei nº 57/2017, de 6 de dezembro, relativo à criação do Centro Internacional de Negócios de Cabo Verde, visa a generalização do processo de importação de matéria-prima. Gostaria de destacar o projeto de decreto regulamentar que procede à regulamentação do Decreto-Lei nº 57/2017, relativo ao Centro Internacional de Negócios de Cabo Verde. Aqui o objetivo do Governo é a agilização do processo de importação de matérias-primas. Como sabem, é um dossiê que estava a preocupar os importadores, os empresários de uma forma geral, e nós estamos aqui a agilizar o processo de importação de matérias-primas. O Centro Internacional de Negócios, como sabem, é um projeto que está na forja há muito tempo. Nós agora estamos a trabalhar para a sua implementação, de acordo com aquilo que foi o compromisso assumido pelo Sr. Primeiro-Ministro de Cabo Verde. O mesmo frisou que a lista da criação de resíduos é importante, uma vez que contribui para proteger o ecossistema do país e não permite a entrada dos resíduos de outros países em Cabo Verde. O decreto-lei que aprova a lista nacional de resíduos também é muito importante. Nós aqui estamos a cumprir as normas internacionais, a convergência técnica e normativa com o espaço da União Europeia. Estamos aqui a fazer as melhores práticas internacionais e é muito importante que esta lista seja publicada para proteger o nosso país e proteger o nosso ambiente, o ecossistema ecológico do nosso país. Luís Filipe Tavares salienta que foi alterado no Decreto-Lei 5/2004 para 2019 o prazo de entrada em vigor da nova fórmula de cálculo das pensões da velhice e invalidez como forma de resolverem alguns problemas técnicos para que as pessoas recebam as suas pensões em tempo útil. O projeto de Decreto-Lei que altera o Decreto-Lei nº 5/2004, 16 de fevereiro, aprova a extensão do prazo para a entrada em vigor da nova fórmula de cálculo das pensões de velhice e invalidez. Era uma questão importante. Nós passamos o prazo de 2004 para 2019, ou seja, tempo de resolvermos todos os problemas técnicos que existem, por forma a que as pessoas não fiquem prejudicadas. Aliás, a preocupação do Governo na matéria de segurança social é fazer com que as pessoas recebam as suas pensões em tempo útil e de acordo com a lei. A nova lista nacional de resíduos será publicada em breve no Boletim Oficial, conforme avançou o porta-voz da sessão do Conselho de Ministros, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Comunidades e Ministro de Defesa. Caso de Manuel Barbosa e Moisés Borges, analisado na sequência da declaração política do MPD. O MPD disse que se trata de um ato de agressão de um deputado a outro deputado que é inaceitável, que com isso a democracia ficou manchada. O caso de Manuel Barbosa e Moisés Borges esteve em discussão hoje 15 no Parlamento. O grupo parlamentar do MPD diz que trata-se de um ato de agressão de um deputado a outro deputado que é inaceitável. Um ato de agressão na Assembleia Nacional deve ocupar e preocupar todos os cabo-verdianos e o grupo parlamentar do MPD reiterou a sua posição relativamente a esta matéria, dizendo que se trata de um ato de agressão de um deputado a outro deputado, o que é a todos os títulos inaceitável. A democracia ficou manchada, o nosso bom nome enquanto parlamentares também ficou em xeque
E pensamos que com isto a Casa Parlamentar, que é a Casa do Diálogo, a Casa da Tolerância, a Casa do Respeito, não deverá ter os seus dias postos em questão. Nós estamos aqui numa casa de bem, constituída por pessoas de bem, e vamos certamente ultrapassar este diferente. E, no essencial, o que quisemos dizer é que retiramos, enquanto deputados do MPD, a nossa confiança política a um deputado que agride colegas no exercício de suas funções. Já o PICV diz que a Casa Parlamentar deve ser uma instituição responsável e deixar a Justiça trabalhar. Nós reafirmamos porque a Casa Parlamentar é a Casa da democracia, é a Casa da liberdade, mas é a Casa que produz lei enquanto tal, será também uma Casa da justiça, tem que ser uma Casa justa. O Parlamento não pode cair na tentação de substituir as instituições judiciais e não pode cair na tentação de julgar as pessoas. Pode analisar, pode investigar, pode inquirir, mas numa perspectiva séria, responsável, mas sobretudo isenta. O Parlamento não pode vir agora dizer que um é culpado só porque um disse que o outro é culpado. Portanto, aí temos que ser justos e analisar com toda a serenidade, com toda a responsabilidade do que terá passado. O CID, por sua vez, enfatiza que é preciso deixar as instâncias judiciais trabalharem e relembra que a agressão não cai do céu. Sim, nós temos que deixar as instâncias judiciais. Entende-se a preocupação política, mas a agressão não cai do céu. A agressão é fruto das nossas posições de intolerância nas instituições em que estamos. Nós, os deputados, e digo nós porque eu não posso pôr a minha cabeça de lado, acho que a postura que se tem aqui nesta Casa Parlamentar leva a que em determinadas situações haja uma situação de conflito e muitas vezes as pessoas não conseguem redimir e criam situações anómalas, situações que não são toleráveis e, acima de tudo, situações vergonhosas, como foi este o caso. Um assunto inédito no Parlamento Nacional que tem ocupado a atenção dos cabo-verdianos legitimamente. Ainda sobre este assunto, o deputado Moisés Borges disse hoje aos jornalistas, no decorrer da sessão parlamentar, que não houve uma agressão, mas sim uma briga, afirmando que o Emanuel, que partiu por cima dele e teve que agir de forma a defender o que qualquer cidadão faria no seu lugar naquela situação. No entanto, Emanuel Barbosa diz o contrário. Moisés Borges disse hoje numa entrevista aos jornalistas na Assembleia, no momento que decorria a sessão parlamentar, que não houve uma agressão, mas sim uma briga. Contudo, Emanuel diz o contrário. Bom, não houve agressão, as senhoras estão a enviesar as coisas. De facto, houve uma briga. Não é? Inclusive, o deputado Emanuel é que partiu para cima de mim. Eu já o disse na sala de sessões, ele partiu para cima de mim e eu tive que reagir. Eu defendi-me como qualquer cidadão defender-se-ia naquela situação. Eu penso que é legítimo que a pessoa se defenda quando é agredida. E nestas circunstâncias, eu até pergunto aos cabo-verdianos, quem é que, sendo agredido, não havia de reagir? A Constituição permite a legítima defesa. Neste caso, eu reagi, eu sei que podia não ter reagido eventualmente, mas a quente, encontrando-me com ele, a empurrar-me, a tirar as suas coisas ao chão, a querer vir para cima de mim, eu reagi naquelas circunstâncias e reagi em legítima defesa, conforme eu já disse. O deputado Emanuel Barbosa diz o contrário, afirmando que houve uma agressão inóbil e anunciada. Sublinha ainda que Moisés Borges já tinha tentado agredir-lhe no seu gabinete e feitas ameaças. Mas aqui devo dizer uma coisa que considero relevante, que de facto estamos perante uma agressão ignóbil e anunciada. Digo anunciada e sublinho anunciada porque ele já tinha me tentado agredir no meu gabinete, tem-me feito várias ameaças e essas ameaças e tentativa de agressão foram, portanto, denunciadas aqui no Parlamento. E no microfone do Parlamento ele voltou a reiterar-me as ameaças. Portanto, a nação conhece estas ameaças, a comunicação social conhece essas ameaças, portanto o Sr. Moisés Borges não tem volta a dar a essa situação. Só lhe resta assumir a verdade. Não assumindo,
irá ser confrontado com a Justiça, porque esta questão já está no plano da Justiça e a verdade com certeza que será descoberta. Durante a sessão parlamentar, tanto a bancada do MPD como Emanuel Barbosa afirmam que já tem um histórico de agressões, tanto verbais como ameaças no Parlamento. Moisés Borges, respondendo aos jornalistas sobre esta questão, disse que é apenas consultar os históricos das suas intervenções no Parlamento para ver que não há registros de violência física nem verbal da sua parte. É só consultar em todo o histórico das minhas intervenções aqui no Parlamento. Eu penso que não há registros de violência física nem verbal da minha parte. Aliás, em toda a minha vida nunca teve episódios desta natureza. Mas o contrário é verdade. Se repararem, ao longo deste mandato, o deputado Emanuel tem feito uma perseguição sistemática à minha pessoa, agredindo-me em todas as suas intervenções. E eu tenho, serenamente, aproveitar para esclarecer, dar informações sobre todo o processo. Entretanto, eu confio na Justiça, estou sereno e tranquilo de que a Justiça far-se-á e que com certeza haverá de ser provado que foi ele que começou. Aliás, ele já começou isso há muito tempo, não é? As suas agressões sistemáticas à minha pessoa. De salientar que Emanuel Barbosa e Moisés Borges se envolveram em brigas no dia 9 de novembro passado numa das salas da Assembleia Nacional. Os cidadãos querem ouvir as razões pelas quais resultaram a agressão por parte do deputado nacional do PSV, Moisés Borges, contra o deputado da bancada do MPD, Emanuel Barbosa. A equipa da televisão independente de Cabo Verde, TIVER, saiu às ruas para ouvir as opiniões das pessoas em relação à agressão ocorrida no passado dia 9 de novembro na Assembleia Nacional Cidade da Praia. Manuel Carvalho diz querer saber as razões pelas quais fez-se ocorrer um caso infame como o que aconteceu. Quer dizer, o que me preocupa não é essa agressão de Moisés que estão a preparar, porque é isso é que sai. Mas o que me preocupa é o que levou a essa agressão. Porque os deputados na Assembleia estão no seu espaço e aí é que podem agredir. Assim como se fosse numa taberna, duas pessoas podiam agredir também mutuamente. Se fosse num campo de futebol, são jogadores que vão agredir. Eu me lembro do Zinedine Zidane, em pleno Mundial, agrediu um jogador, mas não havia nenhuma movimentação de escorraçar o Zidane e ainda foi o melhor jogador da Copa. Agora, por que por causa de um soco não se vai apurar em nada que todo mundo sabe? Porque eu penso que essa agressão não é isso que diminuiu a imagem da Assembleia. Os cidadãos ficamos sem saber o que aconteceu na verdade, né? Também eu tenho lá a minha reserva, porque na Assembleia Nacional há várias câmaras de vigilância por toda a parte. E por que nesse dia, precisamente nesse dia, num dia normal de trabalho, não havia câmaras a funcionar? Como é que se explica? Quem é responsável por essas câmaras que não funcionaram esse dia? O grupo parlamentar do MPD pede a destituição do deputado Moisés Borges quanto ao ato sucedido. O professor de música Tó Tavares acha que cabe à Justiça fazer o juízo do valor. O deputado Moisés Borges, além de ser deputado representante do Partido do Povo, também tem assento em algumas comissões parlamentares, como acho que também faz parte de algumas comissões e vice-presidente de uma outra. E o grupo está a fazer esforço para tentar dar represália, mas eu acho que neste caso quem deve fazer justiça é a Justiça, é o Estado, ou seja, que é representado pelo Ministério da Justiça. Eu acho que, portanto, do meu ponto de vista muito particular, achei que no calor de facto de todo esse debate e o senhor líder parlamentar do MPD veio a público mostrar que também vai ter da parte deles as suas represálias, que eu acho que não é o melhor caminho, porque de certeza que o outro lado irá reagir. Poderá ter menos poderes para fazer alguma coisa, mas irá buscar de certeza e isso dá asa à continuação dessa festa que não é festa nenhuma. Os deputados na Assembleia, enquanto representantes do povo, têm de ter posturas que condizem com a responsabilidade e o respeito, segundo Mateus. A nossa Assembleia, a medida que deve ser tomada ali na nossa Assembleia, não é fazer revisão de regimento de Assembleia Nacional, não é criar leis, nem é fazer nada. Os nossos deputados têm que saber que eles estão lá, são representantes do povo,
têm pessoas que representam e essas pessoas merecem respeito. Eles devem respeitar essas pessoas, porque eles estão lá na Assembleia Nacional, porque o povo, o grande povo, os elegeu, os escolheu para falar em seus nomes. Então, quando uma pessoa é delegado de outra pessoa, ele deve ser gentil, cavalheiro, responsável e sensato. Este é um caso que está a fazer a correr muita tinta e ainda hoje foi um tema retratado na sessão plenária. E ainda nesta sessão parlamentar, o CID fez sua declaração política sobre a situação socioeconômica e mau ano agrícola na ilha de Santo Antão, considerando que os problemas estão espalhados e males por todas as aldeias desta ilha, espera que o governo tome consciência do ato e apresente soluções. A União Cabo-Verdiana Independente, na sua declaração política, através do seu presidente António Monteiro, pede ao Executivo que olhe para o Planalto Norte e Lagoa e que apresente soluções para estas zonas em Santo Antão. Em causa está mais um ano agrícola que assola esta região, com a população a viver numa situação difícil e complicada, conforme diz este deputado. Começando aqui na zona de Santo Tomé, até chegarmos à zona de Xande Norte. Quer dizer, é problema espalhado e aqui os males estão mesmo distribuídos pelas aldeias. Todas as aldeias têm problemas e esperamos que o governo rapidamente tenha consciência disso e ponha em prática. Soluções é abrir postos de trabalho. Em primeiro lugar, abrir postos de trabalho, pagar as pessoas de forma devida no fim do mês ou no fim da quinzena, criar condições para instalar contentores para a produção de forragens, de forma que os agricultores possam alimentar os seus gados, os seus animais, com pasto verde, instalar rapidamente o mesmo sistema que se tinha instalado até mês de setembro do corrente ano, em que as rações chegavam às populações através das senhas e, acima de tudo, fazer com que as pessoas possam ter o ganha-pão para porem a panela ao lume. O PICV junta a sua voz à da UCID. Por sua vez, o maior partido da oposição critica a posição do Ministro da Agricultura e Ambiente sobre a situação e pede um plano que engloba todos os ministérios para dar resposta ao problema. Situação que o deputado MPD Damião Medina também considera difícil, tendo em conta que este é o segundo ano consecutivo que não chove, principalmente nas zonas altas da Ilha das Montanhas, e relembra que trata-se de concelhos que vivem sobretudo da criação de gados. De facto, estamos perante sinais visíveis de mais de um ano de seca, já são 2 anos de seca, algo muito complicado, porque nós estamos a falar de um concelho que depende muito da agricultura, de sequeiro e de criação de animal. Portanto, imaginemos um concelho com essas dependências e que já há 2 anos que não chove. Isto tem consequências a nível económico e na sobrevivência das pessoas. Porém, o governo diz que a situação é decorrente de uma mudança que Cabo Verde está a sofrer. O cenário, segundo o ministro de Estado, exige do país uma mudança de comportamento, tanto na parte pública como dos agricultores e criadores de gado. A Associação Cabo-Verdiana de Luta contra o Cancro organiza a primeira marcha Novembro Azul, visando alertar e sensibilizar a sociedade civil sobre os malefícios da doença, prevenção do cancro de próstata e promoção de uma vida saudável. O câncer de próstata é uma neoplasia que tem seu desenvolvimento na próstata, uma glândula do sistema reprodutor masculino, e é mais frequentemente descoberto através do exame físico ou por monitoração dos exames de sangue, como o teste do PSA. Conforme consta no comunicado, há mais de 10 anos que a Associação Cabo-Verdiana de Luta contra Cancro vem fazendo o seu percurso na sociedade cabo-verdiana e granjeando algum prestígio pelo trabalho feito, sobretudo com base em parcerias que são fundamentais para atingir os objetivos preconizados face à problemática do cancro, que a cada dia vem atingindo mais pessoas, transformando-se numa causa que é de todos e que exige estar todos de mãos dadas. Neste pressuposto, a Associação optou-se a coordenar esforços, particularmente nos meses de outubro e novembro, sendo estes dedicados a nível mundial à luta contra os cancros da mama e da próstata, respectivamente.
Este ano pretende-se mobilizar uma participação alargada para a realização de uma marcha pela primeira vez dedicada ao cancro da próstata, para além de iniciativas variadas de sensibilização e prevenção que incluem, entre outras, palestras, conversas abertas e alguns rastreios da próstata. A associação tem como principal objetivo apostar cada vez mais na prevenção, socialização e educação no sentido de chamar a atenção para o flagelo que é o cancro, invocando os homens a realizarem o exame, caso detectarem possíveis existências de anomalias, dirigirem-se às estruturas de saúde. A marcha decorre em 5 municípios, nomeadamente Porto Novo, Ribeira Grande e Paúla, em Santo Antão, na cidade da Praia e na ilha da Boa Vista, contando com o apoio de vários parceiros da sociedade civil. O Sítio Habitat, Centro de Investigação de Tecnologias Intermédias para o Habitat, comemora hoje na capital do país o seu 30º aniversário com uma conferência internacional na presença de várias entidades parceiras. O propósito é debater alguns temas à volta do habitat, nomeadamente o papel da cooperação bilateral e multilateral no processo de desenvolvimento local. Sítio Habitat, o Centro de Investigação de Tecnologias Intermédias para o Habitat, é uma das mais antigas instituições da economia solidária existente no país, que trabalha no auxílio das mulheres e jovens mais vulneráveis na obtenção de um rendimento fixo. Hoje, no âmbito da comemoração do seu 30º aniversário, o Jacinto Santos, presidente desta instituição, realçou os ganhos que sublinha ser enormes. Uma quantidade enorme de jovens, de mulheres, comunidades locais que beneficiaram dos serviços prestados pelo Sítio Habitat diretamente, em conjugação com seus parceiros, que não só melhoraram suas condições de vida material, mas também conseguiram se ingrar na sociedade. Hoje temos jovens, mulheres, microempreendedores que receberam serviços do Sítio Habitat, que hoje estão fazendo o caminho da ascensão social, ocupando postos de responsabilidade em várias instituições, liderando o desenvolvimento nas suas comunidades e particularmente dando um contributo para o crescimento da economia. Ganhos que Jacinto Santos considera como um retorno, tendo em conta que muitos são os beneficiários que hoje prestam serviços ao Sítio Habitat. Inicialmente era uma ONG voltada para as tecnologias ligadas ao Habitat, mas evoluiu e atualmente, segundo seu presidente, estão em vários setores de atividades, como organizações comunitárias, formação profissional, microcréditos e mais, porém ainda há desafios. O desafio é edificar o que chamamos o ecossistema Sítio Habitat. Isto é, como a Sítio Habitat de origem, a ONG, vai funcionar como uma espécie de holding, porque já temos o braço financeiro, que é a Cooperativa de Promoção da Inclusão Financeira, temos o braço informativo, que é a Rádio Comunitária Voz de Ponta d'Água, temos a Incubes, que é a incubadora de cooperativas e iniciativas de economia social e solidária, e temos o Centro de Formação Profissional para dar mais eficácia às intervenções do Sítio Habitat. E seu desafio é grande na sua relação com a rede de Animar, que ajudamos a construir, e acompanhar os novos desafios de desenvolvimento de Cabo Verde, sobretudo no que se refere à implementação dos ODS. Com as intervenções dos parceiros, esta instituição da economia solidária, que ainda não fez um estudo de avaliação dos impactos, aliás, algo que Jacinto Santos considera como um ponto fraco do Sítio Habitat e de várias instituições no país. Contudo, assegura que os números de beneficiários rondam os 1000. Falando nos parceiros, na abertura da conferência estiveram também presentes a Ministra da Família e Inclusão Social, Maritza Rosabal, e a Embaixadora de Portugal, Helena Paiva, ambas na qualidade do parceiro do Sítio Habitat. Esta última destacou as áreas já beneficiadas, bem como os projetos previstos. São já 8 programas de cooperação que se consubstanciam no cofinanciamento que ascende a 20 milhões de euros para um total de 160 mil beneficiários diretos e indiretos, de uma carteira de projetos de requalificação de habitações sociais, promoção de atividades geradoras de rendimento a jovens e mulheres e, bem assim, promoção dos direitos das crianças e dos idosos.
Ainda enquadrado neste ato comemorativo do aniversário de City Habitat, que decorre até amanhã 16 de novembro, sob o lema "O papel da cooperação bilateral e multilateral no processo de desenvolvimento de Cabo Verde, as boas práticas de desenvolvimento local e participativo", está patente ao público no Palácio do Governo uma exposição com produtos artesanais confeccionados pelas mulheres beneficiárias do City Habitat. Polícia Nacional assinala hoje 148 anos da sua existência. No ato central da comemoração realizada na cidade da Praia, o diretor da Polícia Nacional aproveitou da ocasião para reconhecer o trabalho realizado pelos efetivos e garante que vão continuar a trabalhar para melhorar as condições do trabalho e dos efetivos. O diretor nacional da Polícia Nacional, Emanuel Moreno, aproveitou a ocasião para reconhecer o trabalho realizado pelos efetivos. Quero, enquanto diretor nacional da Polícia Nacional, manifestar publicamente a minha estima pelo vosso empenho, pela dedicação e disponibilidade permanentes, pelo profissionalismo e espírito de missão demonstrados mesmo em situação de risco e de escassez de recursos, que lhe tem permitido granjear o respeito e o reconhecimento dos cidadãos que serve e, assim, garantir que podem contar com a Polícia Nacional. Convicto estou que a sociedade saberá conferir o merecido reconhecimento àqueles que, com abnegação e com risco, colocam a sua própria vida em perigo, zelam de forma singular pela tranquilidade e segurança das populações e por um Cabo Verde cada vez mais seguro, onde se pode viver com dignidade. Emanuel Moreno garante que a Polícia Nacional vai continuar a trabalhar para melhorar as condições de trabalho dos efetivos para uma melhor prestação de serviço. Sr. Ministro, como referimos no nosso discurso do ano passado, os desafios são muitos e permanentes. A vontade de fazer mais e melhor é uma realidade constante. Assim, a PN continuará comprometida em tudo fazer à necessidade de tudo fazer para se melhorar as condições de trabalho, de habitabilidade dos seus efetivos e, neste particular, aproveito para informar que já temos 30 casas tipo T2 nos espargos na Ilha do Sal prontos a serem entregues aos efetivos e mais 10 em Santa Maria, que está em fase de negociação, e mais 30 em Boa Vista. Portanto, tudo isso para melhorar as condições de trabalho e dos efetivos para uma melhor prestação de serviço. O ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, disse que o dia de hoje é para relembrar da justiça tomada há alguns tempos, dos ganhos e desafios dos caminhos percorridos e dos que virá daqui pela frente. O mesmo salienta alguns ganhos conseguidos. Num dia como hoje, é de justiça tomarmos algum tempo para nos relembrarmos dos ganhos e dos desafios, do caminho percorrido e do que temos ainda pela frente. Em abril, inauguramos o novo edifício do Palmarés, edifício sede do Comando Regional da Praia, da Direção de Estrangeiros e Fronteiras e de outros, e com a instalação do novo serviço de atendimento para a emissão de passaportes, de vistos e autorizações de residência, damos um passo importante em termos de modernização. Em julho, inauguramos uma nova era. Inauguramos o Centro de Comando do Projeto Cidade Segura, na capital, que desde então se assume como cérebro operacional de uma mais moderna e eficiente Polícia Nacional. O ato central da comemoração aconteceu na Assembleia Nacional e contou com a participação dos efetivos e várias entidades. O artista Mito Cascas lança amanhã 16 o seu novo álbum, Oh Deus Nho Levançou-se, no Cockpit. Esta música, conforme diz o artista, está a ter uma boa aceitação por parte do público.
Oh Deus me levançou assim é um novo trabalho do artista Mito Cascas. Este álbum está a causar muita repercussão nas redes sociais e não só. O trabalho na uma semana e tal já está um sucesso, já está toca tudo, rádio, já está lidera tudo top, já está na 200 mil views. No canal de Brother Music na YouTube. Oh Deus me levançou assim. Por outro lado, o artista diz que o novo álbum está a criar algumas polêmicas. Aqui tem algumas polêmicas na minha, como pronto, você é nosso cabo-verdiano, a nossa moda, eu nunca te entendi, usas tudo. Cada alguém tem a sua opinião. Ou tu está falando, a minha casa direito, mas que está falando Deus para levançar. Pronto, Deus leva assim, a boa tem saúde, está alguém no hospital, está sofre. Ou pode nunca ter vida financeira, uma coisa, mas tem saúde para correr atrás. Então, aquela essa. Mas conforme diz o artista, uma das razões que o fez dar este nome à música é pelo fato de ganhar uma nova vida, tendo em conta que esteve em coma durante 5 dias. Não tem razão de pedir Deus para levar assim. É trem de coma 5 dias, quando já está morto. É pão vivo, tem estádios da Várzea, Portão Romba, estádios de Calheta, cerca de 9 estádios. Depois de que ela aconteceu, tem 19 festivais de meu registrado no nome. Então é que a pamoda isso não passou faria não. Da trabalho duro, o dom que ele dá. Concluindo, é um dom que dá, o raio dentro de mim que dá, ainda fala, oh Deus, me levantou assim. Segundo diz Mito Cascas, este é um dos trabalhos mais profissional que já fez em termos de qualidade. O mesmo realçou que os projetos para o futuro são muitos. Oh Deus, me levantou assim, com saúde.